Bom dia, irmãos, senhoras e senhores. Agora sim, né? Eu confesso que eu estava na expectativa de pregar hoje. Como os irmãos sabem, foi divulgado nas nossas redes, nas nossas comunicações. Hoje a gente encerra a nossa série no livro de Eclesiastes. Quem gosta de série aí, vocês gostam do último capítulo? Depende, né? Fato é que o ano começou, os irmãos vão lembrar, o pastor trouxe um sermão aqui em Salmos sobre trabalhar e confiar. No segundo domingo, o pastor Olavo pregou sobre fé, um texto de Daniel. E logo depois a gente já iniciou a série de Eclesiastes. E desde janeiro até hoje nós estamos pregando de forma ininterrupta todos os capítulos e versículos do livro de Eclesiastes. Se eu não me engano, só na Páscoa que o pastor trouxe uma pregação aí fora do livro de Eclesiastes. Tirando isso, a gente completou aí, vamos completar os 12 capítulos desse livro. Então, em qualquer momento da sua vida que você lembrar ou que você ver algo sobre Eclesiastes, você vai poder dizer: lá na minha igreja, a gente pregou sobre isso. Em algum lugar, em alguma pregação, esse texto foi lido, foi pregado e foi ensinado. E a outra expectativa que eu estava para pregar hoje é para poder estrear minha garrafa aqui, ó. Que o irmão Ronaldo, com muito carinho, me presenteou, nos presenteou. Até personalizado, irmãos, olha. E vocês repararam no detalhe, né? Qual detalhe? Preto e branco, boa. Ronaldo prestou atenção nos detalhes. Pior que eu fiquei preocupado. Porque ele nos chamou lá no fundo e ele presenteou o pastor também. Só que na hora que eu olhei a sacola, eu vi um negócio verde. Aí eu falei, não pode ser para mim, eu vou ter que ser simpático. Ele vai dar esse negócio verde para quem? Aí ele tirou a verde, depois ele tirou a preta e branca. Eu falei, olha, ele pensou mesmo. Não faz eu ser simpático, não me força a isso. Não vai fazer igual um casal querido de amigos que se casou ano passado e com muito carinho nos convidou para ser padrinhos. E nessa conversa do convite, eles nos falaram assim, olha, tem um detalhe. A roupa da mulher, o vestido vai ser verde e a gravata dos homens vai ser verde. Eu falei, tá de brincadeira, né? Você vai me fazer usar verde? Mas como de fato eles são muito queridos, eu não vou citar nomes para não constranger, tá? E como eu conheço esse meu amigo há mais de 20 anos, eu falei, eu topo se eu ser padrinho, mesmo assim. E eu fui comprar uma gravata verde. E a mulher da loja ela percebeu tanto a minha indignação de eu estar comprando uma gravata verde, que ela falou, moço, se você não sujar a gravata na festa, vem aqui na semana que eu troco por uma camisa para você. E eu fiz isso, irmãos. Eu comprei uma polo. Eu usei a gravata, não sujei na festa e na semana eu troquei por uma camisa polo e deixei a gravata verde lá. Não uso mesmo. Foi uma ocasião muito especial. O que isso tem a ver com Eclesiastes? Nada, né? Não, tem sim. Atitude, o sábio comparando a atitude do sábio e do tolo. De escolher. Não é isso não é o texto de hoje. Não é sobre isso que nós vamos falar. No sermão do último domingo, o pastor terminou no versículo 8 com o versículo:
Grande ilusão, tudo é ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. Ou seja, nós terminamos da forma que começamos. Se você reparar no capítulo 1, quando nós pregamos aqui na introdução, essa expressão já aparece no 2º versículo do capítulo 1. 5 meses pregando sobre isso para chegar numa expressão que já foi dita no 1º capítulo. O texto não mudou. Mas se nós aprendemos algo em tudo que nós ouvimos, nós que mudamos. A frase é a mesma, mas se a gente aplicar e entender tudo que nós falamos em 5 meses, fomos nós que mudamos. Se a gente tirou lição e estamos tirando lições dessa série, com certeza nós estamos mais sábios. E quando a gente ouvir a expressão, tudo é vaidade, ela terá um sentido bem mais profundo para nós a partir de agora. O pastor Emílio Garófalo, tratando desse versículo, no final, ele tem uma expressão interessante que eu trago aqui para vocês. Ele diz assim, Salomão levou-nos pelas mãos, às vezes nos arrastou pelo cabelo, por vezes nos carregou no colo e nos conduziu num tour inesquecível pelo mundo vaporoso que sofre e geme com dores de parto esperando a redenção. E agora o tour termina e ele nos deixa de volta onde começamos. Tudo é vaidade, tudo é vapor. Mas agora entendemos isso de maneira diferente, não é mesmo? Só que ainda não acabou, irmãos. Não acabou no versículo 8 de tudo é ilusão. Restam os 6 últimos versículos do capítulo 12 de Eclesiastes. Se você olhar aí na sua Bíblia, alguns títulos vai estar como conclusão, outros o propósito do homem. Mas hoje é o epílogo, é a conclusão do livro nesses últimos 6 versículos. E você vai perceber que é uma espécie de entrada nos bastidores agora do livro. Nós vamos entender o que está por trás desses escritos do pregador. O que ele disse, como ele disse e para que ele disse. Não há um consenso se esses 6 versículos foram escritos pelo sábio, por Salomão, ou se um editor fazendo ali a conclusão do livro. Mas fato é, e o que é importante para nós observarmos aqui, é que esse trecho ele afirma, ele confirma e sintetiza o pensamento do sábio. Então, antes de ir embora, o nosso amigo Salomão tem mais algumas palavras acerca do que se passou. Ele vai nos explicar porque ele fez o que fez e qual a conclusão de tudo. Eclesiastes capítulo 12, verso 9. Vamos ao texto. Além de ser mestre, o sábio também ensinou o conhecimento ao povo. Refletiu, examinou e organizou muitos provérbios. O sábio procurou achar palavras agradáveis e escreveu com propriedade discursos plenos de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, as palavras reunidas dos mestres, dadas por um único pastor, são como pregos bem fixados. Além disso, meu filho, atenção, produzir muitos livros é algo que não tem fim, e estudar demais deixa o corpo esgotado. Agora que já se disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Porque Deus levará a juízo tudo o que foi feito, e até tudo o que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Irmãos, logo no primeiro versículo, aqui o 9, o sábio, ele nos mostra
que ele refletiu, ele examinou e ele organizou muitos provérbios. E nesse último sermão, a gente vai, de certa forma, relembrar algumas coisas que foram ditas aqui para confirmar o que nós aprendemos. Mas fato é que não se trata de um livro composto apenas para um exercício do sábio, como uma forma de teoria, ou um texto que vai ser entregue para filósofos, alguma elite iluminada. Não. É um manual de sabedoria prática. Vamos pensar por um instante, irmãos, tudo que nós vimos e vivemos aqui. E eu vou citar de forma breve aqui, ciclos da natureza, busca de sentido neste mundo debaixo do sol, sabedoria, poder, prazeres, riquezas, trabalho, injustiças, morte, o tempo, culto a Deus, prosperidade, adversidade, o bem e o mal dentro de nós, política, fé em tempos de incerteza, os ciclos da vida. Nós passamos por muitas coisas, por muitas áreas, por muitas situações das quais nós vivemos no nosso dia a dia, debaixo do sol. E o sábio ensinou esse conhecimento ao povo, o texto está dizendo. Ele não deixou uma teoria, mas ele queria que isso fosse usado de forma prática para nós. Então, ele ensinou o conhecimento ao povo, com essas experiências e com esses textos. Mas como ele fez isso? Como o sábio fez? Versículo 10. O sábio procurou achar palavras agradáveis e escreveu com propriedade discursos plenos de verdade. Eu confesso que, eu não sei se você já deu risada lendo a Bíblia, mas esse versículo, quando eu estava estudando em casa, eu dei risada. Quando ele falou assim, o sábio procurou achar palavras agradáveis. Ele nos comparou a animais em certo momento. Vocês lembram desse sermão? Ele disse que o mesmo acontece ao justo e ao ímpio. Ele falou que não tem ninguém que não peque. Ele disse que tudo é ilusão. Foi cada soco no estômago que a gente tomou aqui nesses últimos meses e o texto está dizendo que ele buscou palavras agradáveis. Imagina se ele não tivesse buscado, então. Mas, brincadeiras à parte, irmãos, de fato ele nos deixou frases memoráveis. E quando ele fala de palavras agradáveis, ele nos deixou poesia, provérbios, frases marcantes que nos fizeram refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa condição. Quantas palavras, quantos poemas e provérbios marcantes nós vimos nesse livro. Frases que têm sido repetidas sempre pela sua beleza e força. Vocês lembram de algumas aqui? Eu tenho algumas aqui para a gente recordar. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. É melhor ir à casa de luto do que ir à casa onde há banquete. Lança teu pão sobre as águas. Alegra-te, jovem, na tua juventude. Uma das que eu mais gosto. Tudo fez Deus formoso em seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração dos homens. São frases que elas ultrapassam até os limites da igreja, frases que até viraram domínio público, por assim dizer. As pessoas conhecem, de fato são palavras, frases que foram agradáveis, que têm beleza, que têm reflexão e que vão ficar marcadas para nós. Só que não foi só palavras agradáveis, o texto diz, ele procurou achar palavras agradáveis e escreveu com propriedade discursos plenos de verdade. Não foi só algo para te entreter, para você achar bonito. Eram discursos com propriedade, discursos plenos de verdade. E não foi verdadeiro apenas para Salomão, foi verdadeiro para todos nós, porque condiz com a vida como ela realmente é.
O livro de Eclesiastes é um livro que traz a realidade da vida. O sábio trouxe uma visão realista sobre essa vida debaixo do sol. Ele falou da realidade sobre a morte. É um livro que fala bastante sobre a morte. Falou dos tempos de adversidade. Falou das frustrações com os prazeres, da frustração com o trabalho, da nossa condição pecaminosa. E por aí vai. Tinha verdade nesses escritos, tem verdade nesses escritos. E a verdade é boa, só que a verdade dói, né? E muitas vezes nós queremos fugir dela. Preferimos discursos mais agradáveis para os nossos ouvidos, que não nos trazem para as questões mais essenciais da nossa existência. E Eclesiastes não está preocupado se a gente está gostando ou não. Ele é firme em trazer a realidade da vida como ela é. Eu gosto de uma frase que eu vi num filme, A Grande Aposta, que diz assim: a verdade é como uma poesia, e a maioria das pessoas não gosta de poesia. Nesse filme da Grande Aposta, da crise de 2007, o mercado financeiro está prestes a ruir e as pessoas estão entorpecidas ali em meio à farra, em meio aos ganhos, aos lucros. E haviam pessoas querendo dizer a verdade, que aquilo ali ia acabar, que aquilo ali ia ruir, mas as pessoas não queriam ouvir a verdade, porque a verdade muitas vezes ela dói, a verdade muitas vezes ela machuca. E aqui cabe uma reflexão para nós. O sábio procurou encontrar e ter discursos de verdade. Como está a nossa pregação, a pregação nas igrejas? Será que elas possuem toda a verdade do Evangelho? Teologia da prosperidade traz a verdade do Evangelho? Traz o real problema do ser humano, a necessidade de redenção e transformação? Coachings assumindo lugar de pastores nas igrejas, com discursos que muitas vezes soam agradáveis aos ouvidos, mas estão tratando dos principais problemas que nós temos. Palavras que massageiam o nosso ego, quando na verdade elas deveriam confrontar o nosso ego e dizer que ele precisa ser transformado pelo Evangelho. Tem verdade nos nossos discursos hoje? Como Salomão procurou fazer aqui, nesse livro de Eclesiastes? Parece que não há mais confronto contra o pecado. Não há espaço para constrangimento nos nossos cultos. Não fala isso não, vai constranger. Mas se não há arrependimento, se a palavra pregada não gera um constrangimento para uma mudança de atitude, o que nós estamos ouvindo? Nossos cultos precisam sim de momentos para reflexão, para constrangimento contra o pecado e para arrependimento também. E isso não é uma coisa nova. No Antigo Testamento, o profeta Jeremias já denunciava essa atitude de líderes que procuravam negar a verdade. Olha o que está escrito em Jeremias 6,14. Olha a denúncia do profeta em relação aos que procuravam esconder a verdade. Também se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo. Se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo. Ou seja, estão colocando esparadrapo numa fratura exposta. Ou estão dando Dorflex para curar um câncer. Dizendo, paz, paz, mas não há paz. Por acaso se envergonharam por terem cometido abominação? Não, de maneira nenhuma. Nem mesmo sabem o que é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. Tropeçarão quando eu os castigar, diz o Senhor.
O pastor disse aqui semana passada, e o Márcio também falou na introdução, um evangelismo que não aponta para arrependei-vos e credes nas verdades do Evangelho, pode se tornar um evangelismo inócuo, um evangelismo ineficaz. Jesus te salva, mas Jesus me salva do quê? Eu estou bem. Jesus te ama, mas se eu não entendo a minha condição de perdido, a minha condição que eu estou em trevas e que eu preciso de um Redentor, como que eu vou crer nesse sacrifício? Cristo me salvou do quê? Então, nós precisamos pregar a verdade, pregar a necessidade de arrependimento e apresentar o Cristo Redentor das nossas vidas. E o texto continua, versículo 11. As palavras dos sábios são como aguilhões, as palavras reunidas dos mestres, dadas por um único pastor, são como pregos bem fixados. Irmãos, o aguilhão era um instrumento pontiagudo utilizado pelo pastor para direcionar o rebanho. Então, quando você ouvir aguilhão, pense em uma ferramenta pontiaguda, comprida, que o pastor utilizava para direcionar o rebanho. E esse instrumento pontiagudo, muitas vezes ele podia causar ferida e desconforto, porque de fato ele cutuca o rebanho. Mas é ele quem mantém o rebanho no caminho certo e seguro, longe dos riscos e perigos. Então a ovelha está escapando aqui para a esquerda, o aguilhão vem e traz ela para o rebanho. Ela está lá meio acomodada, não quer caminhar com o rebanho, ele vai lá dar uma cutucada e fala, levanta, acompanha o rebanho. Tal qual é a palavra de Deus na vida do rebanho do Senhor, que somos nós. Quando nós nos esquecemos de Deus, o pregador veio lá e nos cutucou para lembrar, tem um Criador, considere esse Criador. Quando nós pensamos que vamos viver para sempre, Salomão veio e deu uma cutucada e falou assim, lembra que logo você vai morrer. Então essas palavras, elas foram como aguilhão no rebanho, mas são palavras para nos colocar no caminho certo. Elas são como aguilhão e elas também são como pregos bem fixados. São as duas figuras que ele usa. O aguilhão e o prego bem fixado, que dá a ideia de firmeza, estabilidade, para tomar as melhores decisões. Você já percebeu a importância de um prego bem fixado? Quinta-feira, no feriado, minhas sobrinhas foram em casa, brincar com a Elô. E aí chegou um determinado momento que elas chegaram lá, as 3. Tio, faz uma cabana pra gente. Eu com esse talento, sou péssimo para essas coisas, mas como o tio proativo, fui lá tentar fazer a cabana, Peguei uns cabos de vassoura, tentei pôr ali na cama, prendi uma coberta na janela, prendi uma na porta, faltou uma ponta, eu coloquei um cabo de vassoura. Só que quando eu jogava a coberta em cima, ficava tudo caindo, óbvio. E eu olhava a cara de decepção delas assim, eu falei, se eu tivesse um prego e um martelo aqui, eu pregava esse cabo de vassoura na cama. Porque não ficava estável, Você jogava lá e a coberta caía. Mas o prego bem fixado, ele dá essa ideia de estabilidade, irmãos. 2 superfícies unidas ao prego, essa base sólida, que ele também compara as palavras do sábio. E isso é muito importante para nós, porque na cultura de hoje, os irmãos vão ouvir por aí que tudo é relativo. Tudo é relativo, se funciona para você, se você está feliz, vai em frente.
Não há absolutos morais, não há bases para ser seguida. Faz o que funciona para você. E nós vimos em Eclesiastes também que o mundo é vaporoso, o mundo é efêmero. Então a gente precisa urgentemente nos agarrar no que é firme e sólido. E o que é firme e sólido? A lei do Senhor, a palavra do Senhor. Mateus 24:35. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. É nessa verdade, é fixado nessa verdade que nós precisamos estar. Então a palavra do Senhor, ela é como um aguilhão para nós. E ela é também como prego bem fixado. Mas tem um terceiro, e talvez o mais importante, que não pode passar aqui nesse versículo. As palavras dos sábios são como aguilhões, as palavras reunidas dos mestres, dadas por um único pastor. Essas palavras foram dadas por um único pastor. Quem é esse pastor? Quem é esse pastor que nos dá essa palavra? É o próprio Deus que inspirou o registro desse livro. Eclesiastes faz questão de dar o crédito a quem realmente merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, o nosso supremo pastor e guia do seu povo. Quem é o pastor? É o pastor do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Sabe o que é interessante, irmãos? Na perspectiva de Davi, do Salmo 23, o pastor está nos conduzindo a pastos verdejantes, guiando-nos para águas tranquilas. Já na perspectiva de Salomão, ele tem em mente a ferramenta dolorosa que serve para nos colocar no rumo certo. Quem está certo, Davi ou Salomão? Os dois estão certos. Ambas as visões estão corretas. As palavras que nos ferem, que nos confrontam, são as mesmas palavras que nos curam e que nos salvam. São palavras vindas de um único pastor. Esse versículo também é importante, irmãos, porque ele trata da doutrina bíblica de inspiração das Escrituras. Eclesiastes é a própria palavra de Deus, dada por um único pastor. Novamente, as palavras do pregador não são apenas reflexões de um filósofo, mas são parte da revelação inspirada, infalível e inerrante do Deus Todo-Poderoso. Eclesiastes não é apenas sabedoria bela e verdadeira, não é apenas sabedoria humana, mas é divina em sua essência e origem, inspirada pelo próprio Deus, que conduziu e inspirou o autor dessa obra. Nós cremos na inspiração das Escrituras. Versículo 12. Além disso, meu filho, atenção. Produzir muitos livros é algo que não tem fim, e estudar demais deixa o corpo esgotado. Esse foi outro versículo que eu dei risada também, além do palavras agradáveis, porque um versículo perfeito para quem não gosta de estudar é esse aqui. Junta esse com aquele de Coríntios, que a letra mata, pronto, a teologia já está feita já. Eu tenho 2 versículos para montar minha teologia que eu não gosto de estudar. Produzir muitos livros é algo que não tem fim, estudar demais deixa o corpo esgotado. O sábio não está desvalorizando o ensino aqui. Seria até incoerente com o conteúdo de todo o livro. Mas ele está fazendo referência a algo que ele já disse anteriormente e que também já foi pregado aqui. A sabedoria é boa,
mas ela não nos dá todas as respostas. Nós não conseguiremos entender tudo. Só Deus é soberano. Há coisas que Ele nos permitiu saber, e há outras que só pertencem a Ele. A busca incessante por sentido nesse mundo, além do que está revelado nas Escrituras, é puro enfado e canseira. Nós não vamos nos esgotar e conseguir ler todos os livros que são produzidos. Quem tem aí a estatística de quantos livros são produzidos por ano? Milhares? Quantas publicações? Se a gente passar o dia e a noite lendo, será que a gente consegue esgotar? Por temas, vamos separar só teologia, ciência, literatura das mais diversas. Que a gente busque o conhecimento naquilo que está revelado nas Escrituras. E que a gente aprenda a buscar bem, a gente tem muita coisa para aprender, porque Deus se revelou a nós através das Escrituras. E que a gente não deposite as nossas fichas todas na sabedoria humana. Ela não vai nos dar todas as respostas. Além do mais, quando se trata de sabedoria no Antigo Testamento, de novo, não é uma sabedoria teórica, mas é uma sabedoria que te leva para a prática. É o discernimento sobre como ter o melhor resultado a cada dia. Nós tratamos aqui por meses de questões práticas da nossa vida. O Salmo 111:10 afirma: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos os que o praticam. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos os que o praticam. Ou seja, a fonte da verdadeira sabedoria é o temor do Senhor. É ali que começa e dali impacta todas as áreas da nossa vida. Tem uma história registrada no segundo livro das Crônicas, capítulo 9, a história da rainha de Sabá. Ela fica sabendo da fama de Salomão, o mesmo Salomão que nós estamos estudando aqui, e ela viaja até Jerusalém para conhecer Salomão. E é interessante que ela vai ao encontro de Salomão com diversas perguntas. O texto diz que Salomão dá as respostas para ela, e ela começa a observar muitas coisas ali em Jerusalém. Só que o texto, por mais curioso que a gente fique, o texto não vai falar quais eram as dúvidas da rainha de Sabá e quais foram as respostas sábias que Salomão deu para ela. O texto não vai falar isso. Mas o texto vai apontar o que a rainha de Sabá viu. Ela viu uma sabedoria viva ali, sabedoria em ação. Aonde? No palácio que foi construído, na comida que era servida, no cuidado que ele tinha com seus súditos, enfim, da forma que Salomão tocava o reino. Ela viu a sabedoria de Salomão olhando o reino de Salomão e os frutos que Salomão produzia naquele lugar. E olha o que ela diz em 2 Crônicas, capítulo 9, verso 5. Então disse ao rei, a rainha, dizendo: o que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria era verdade. Mas eu não acreditava, até que vim e os meus olhos viram. Não me contaram metade da grandeza da tua sabedoria. Tu ultrapassaste a fama que ouvi. Felizes são os homens que te servem, felizes são estes seus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, colocando-te sobre o seu trono
para ser rei pelo Senhor teu Deus. Porque teu Deus amou Israel para estabelecer-o perpetuamente, por isso te constituiu rei sobre eles, para executares juízo e justiça. Essa foi a declaração da rainha de Sabá ao fazer a visita a Salomão. Sabedoria encarnada, não mero conhecimento abstrato. Sabedoria que fez a rainha louvar o nome de Deus pelo que viu. Bendito seja o Senhor teu Deus que te agradou de ti. Os frutos, o que ela viu no reino, fez ela dar glórias a Deus. A verdade das Escrituras não é para satisfazer nossas curiosidades intelectuais. As verdades das Escrituras, ela tem um propósito. Conhecimento só é verdadeiramente útil quando encaixado no lugar certo. E aqui vale mais uma pergunta para nós. O que nós vamos fazer com todo esse conhecimento que nós adquirimos nessa série? Podemos estender para além das séries, nossos discipulados gerais aqui. Casados, homens, mulheres, servos. Quanto de conhecimento nós estamos tendo aqui adquirindo? Domingo após domingo, quarta até quarta, sábado após sábado. Quais frutos nós já podemos apresentar? Se nós estamos há mais de um ano aprendendo sobre casamento e eu não aplico nenhuma dessas verdades no meu casamento, se eu estou aprendendo como ser homem na perspectiva de Deus e eu não procuro aplicar essas verdades no meu dia a dia, no convívio com a minha esposa, com os meus filhos, sabedoria prática não é apenas para satisfazer o nosso intelecto, para matar a nossa curiosidade. Essa sabedoria é para ser aplicada. E que os homens vejam essa aplicação e louvem ao nosso Deus que está no céu. Como Jesus disse ali em Mateus capítulo 5, se eu não me engano, que resplandeça a luz em vocês e que os homens glorifiquem a Deus por suas boas obras. Não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Que eles vejam esses bons frutos nas nossas vidas. Também podemos ler a carta de Tiago. Leia a carta de Tiago em casa, é bem curtinha. É um convite constante à prática de tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Tiago 1:22, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Então que essa sabedoria também, ela produza frutos em nós, em cada área da nossa vida. Caminhando no texto, versículo 13. E aqui, irmãos, como a Laís disse no momento do louvor, aqui está o resumo. Sabe aquele professor que te salva na faculdade? Você teve aquele semestre que você não acompanhou as aulas, você ficou doente, você teve trabalho, você dormiu nas aulas. Aí o professor chega e fala assim, ó, não falta quinta-feira, porque eu vou dar aquele resumo que vai te ajudar na prova. Você fala, graças a Deus. O professor vai me salvar. Como um professor que te salva nessa aula de revisão, o sábio ainda deixa uma síntese para nós aqui. Se você não acompanhou a série, você pode acompanhar depois nos nossos vídeos que são gravados, mas se você passou aí, estava meio desapercebido, desatento, não conseguiu acompanhar direito, Salomão está te dando uma chance aqui de te dar uma conclusão, de te dar uma síntese de tudo que foi dito. Versículo 13. Agora que já se disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece
aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Caso você não se lembre de mais nada de Eclesiastes, tentei aqui no começo falar algumas frases e você ficou, nossa, eu não lembrei de nenhuma aqui durante a explicação. Caso você não lembre de mais nada, nunca se esqueça disso. Temer e obedecer a Deus, segundo Eclesiastes, é o essencial para o homem, ou o propósito do homem. Isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente vê pessoas falando assim, eu preciso tomar um rumo na minha vida. Eu preciso achar um propósito para a minha vida, estou perdido. O texto está dizendo que você não é o responsável por achar ou fabricar um sentido para a sua vida, ou a vida de quem quer que seja. O propósito está dado, cabe você aceitar ou não. Está perdido em meio a tantas coisas debaixo do sol? O sábio está dizendo aqui, tem um sentido para a sua vida, o propósito está dado. Teme a Deus e obedeça os seus mandamentos. Esse é o propósito do homem. A resposta de Eclesiastes é simples. Pare de tentar encontrar sentido da vida onde ele não pode ser encontrado. Essa é a conclusão de Eclesiastes. Teme a Deus e obedeça os seus mandamentos. Temer a Deus não é ficar aterrorizado com Deus. 1 João 4,18, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo. Quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Agora, temer a Deus significa ter reverência por Ele. Já vimos em Eclesiastes 5,2 que Deus está no céu e nós na terra. Deus é o Criador todo-poderoso, nós somos criatura. Deus é eterno, nós somos vapor finito. Deus é soberano, nós somos dependentes. Deus é santo, nós somos pecadores. É justo que tenhamos reverência diante de um Deus eterno, Criador e todo-poderoso. Temer a Deus é levar Deus a sério. Reverenciá-lo, reconhecê-lo em nossa vida como o bem mais elevado. Honrá-lo, adorá-lo, centrar nele a nossa vida. Deus não é um meio para algum fim da nossa vida, algum propósito que a gente tenha aqui nessa terra. Deus é o centro. Como Paulo disse para os filósofos de Atenas em Atos 17, nele vivemos, nos movemos e existimos. Provérbios 1,7, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A resposta do sábio em relação à vaidade da vida é: teme a Deus. De novo, temer a Deus remete à devoção, adoração e nos leva à ação de pronta obediência aos seus mandamentos. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos. A atitude de temer a Deus deve resultar na ação de guardar os seus mandamentos. Ou seja, como é que a gente demonstra temor a Deus? Obedecendo os seus mandamentos. Jesus disse, em João 14,15 e o 21, se vocês me amam, guardarão meus mandamentos. E no 21, aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. Em outra ocasião ele disse em Lucas 6,46, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? E ainda em 1 João 5,3 está escrito, porque o amor de Deus está nisto, em guardarmos seus mandamentos. Como que a gente demonstra o amor, o temor, obedecendo aos mandamentos?
Somente com esse propósito bem definido, nós seremos capazes de tratar as coisas deste mundo, sejam elas quais forem, de uma forma correta. Nós vimos que a mensagem de Eclesiastes é uma espécie de resumo da vida: frustração, tédio, prazer, trabalho, alegria, tristeza. Tem gargalhadas, tem choro, tem lágrimas. E nós não estamos ilesos de nada que acontece aqui. Uma hora nós estamos tomando uma coca gelada com os irmãos da igreja depois do futebol. Outra hora a gente está tomando soro no hospital por causa de alguma doença. Ou com algum filho no hospital, tomando soro, que é pior para nós que somos pais. Nós não estamos ilesos. Mas nós aprendemos aqui que Deus usa todas as coisas para nos guiar pela vida, rumo a Ele mesmo. Eclesiastes fala da vida como ela é, sem rodeios, uma visão realista. E em seu último versículo, ela aponta para o futuro. Último versículo da série, Eclesiastes 12, 14. Porque Deus levará a juízo tudo o que foi feito, e até tudo o que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Este é o último versículo do livro e da série. Eclesiastes não termina com uma promessa de graça, termina com uma advertência de juízo. Uma leitura descuidada de Eclesiastes pode nos fazer pensar que nada importa, porque ele fala durante todo o livro que tudo é ilusão, tudo é vapor. E de fato, irmãos, se a gente reconhecer que não existe um Deus, não existe juízo final, é difícil achar um propósito aí para você seguir, que nos faça nos importar com as nossas ações. Mas se existe um Deus, e se haverá juízo final, tudo importa. A mensagem de Eclesiastes não é que nada importa, a mensagem é que tudo importa. Porque ele termina o livro apontando para o juízo. O que fizemos, como fizemos, para que fizemos, terá relevância eterna. A razão pela qual tudo importa é que tudo no universo está sujeito ao veredito final de Deus. Um Deus justo, que conhece cada segredo. Deus julgará todas as nossas obras, todas as nossas palavras, até os nossos pensamentos. Aproveite a vida debaixo do sol, mas considere Deus, porque Ele vai julgar todas as coisas, inclusive as ocultas. Por mais que a gente ignore, a gente se esqueça, a gente apague os históricos, eles jamais serão apagados da memória e do histórico do justo juiz de toda a terra, que um dia virá e a quem todos nós prestaremos conta. O último versículo de Eclesiastes aponta para o juízo. Mas mesmo terminando com uma advertência de juízo, ele é um livro que tem o propósito gracioso de nos apontar o Evangelho. Porque se é verdade que tudo importa, que tudo será levado a julgamento, então é de uma importância desesperadora que sejamos considerados justos naquele dia. E a pergunta é para nós: quem está apto para se apresentar diante de Deus para esse julgamento? Ele que sabe todas as coisas.
as coisas ocultas, as coisas reveladas, as intenções do coração. Quem está apto aqui entre nós para nos apresentarmos diante de Deus? Aqueles que confiam a sua vida a Jesus Cristo, o único que tem o poder para nos salvar da ira de Deus. Eclesiastes aponta para o Evangelho, porque ele termina com uma mensagem de juízo. E se a gente entendeu essa mensagem, a gente precisa de um Salvador, a gente precisa de redenção. Todos nós precisamos de Cristo. Cristo não veio apenas para nos ensinar, mas ele veio para nos perdoar a nossa falta de temor e a nossa desobediência ao Senhor, sofrendo ele mesmo o julgamento que nos era devido na cruz do Calvário, a fim de que pudéssemos ser poupados do juízo vindouro. Na cruz, Jesus tomou sobre si o juízo de Deus pelo pecado. A penalidade do pecado foi paga por Cristo. Essa é a nossa esperança. O juízo de Deus não é mais uma ameaça para os cristãos. Como a penalidade foi paga, aqueles que creem em Jesus não precisam mais temer o juízo. O medo do julgamento não é mais uma motivação para obedecermos os mandamentos, mas porque nós somos salvos pela graça, nós obedecemos em resposta a esse amor, em gratidão ao que Jesus fez por nós na cruz. Ele nos salvou desse juízo. Temos esperança porque acreditamos nas palavras ditas pelo próprio Jesus, registradas em João 5:24. Diz assim: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. No versículo 11 do texto de hoje, nós lemos que a palavra foi dada por um único pastor. Jesus também disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. O nosso pastor é quem nos conduz. O nosso pastor é também o nosso Salvador. Creia nessas verdades do Evangelho. Creia nessas palavras ditas pelo próprio Jesus Cristo. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. O nosso pastor está nos conduzindo. Um dia, pela fé em Cristo, nós chegaremos em casa. Há um lugar preparado para mim e para você. Na sua morte encontramos sentido, na sua ressurreição nós viveremos. Esse é o resumo do que se tem ouvido. Depois de tudo que Deus fez por nós, por meio do seu Filho Jesus Cristo, nós amamos a Deus. Vamos orar.